Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos diante de Ti para louvar-te, exaltar-te, bendizer o Teu santo nome, meditar um pouco em Sua palavra, porque precisamos aprender de Ti e contigo. Hoje nós vamos meditar, amigos e irmãos, um pouco sobre a santidade de Deus. E vamos falar um pouco sobre a santidade de Deus com base no livro de Números e partindo da construção apresentada na Bíblia com infográficos, nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia apresentada pela Sociedade Bíblica. E nesta Bíblia traz a seguinte pontuação a respeito da santidade de Deus. As ações de Deus no livro de Números revelam seu caráter santo e as altas expectativas que ele tinha para o seu povo. Ele não tolerara o pecado. Nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Números, capítulo 4, versos de 17 a 20. Deus diz aos coatitas que não olhassem para as coisas santas. Se fizessem isso, morreriam. Em seguida, temos a leitura do capítulo 5, os versos de 1 a 4, em que Deus manda que os israelitas expulsem do acampamento qualquer pessoa que tenha doença da pele, corrimento ou que esteja cerimonialmente impura. Um outro texto que descreve a respeito da santidade de Deus se encontra no capítulo 9, os versos de 15 a 23, que fala a respeito da presença de Deus, cobre a tenda como uma nuvem. Seguindo a leitura do livro de Números, ainda encontramos no capítulo 11, os versos de 4 a 34, que Deus atinge os israelitas com uma praga, depois de eles reclamarem do maná e de murmurarem porque queriam comer carne. No capítulo 12, Deus atinge Miriam com lepra, após ela e Arão falarem contra Moisés. Já no capítulo 15, os versos de 32 a 36, Deus ordena que um homem que violou o sábado seja apedrejado até a morte. Seguindo, falando a respeito da santidade de Deus, no capítulo 15, os versos de 37 a 41, aborda a respeito de Deus, mostrando que Deus instrui os israelitas a amarrarem pingentes às suas vestes como um lembrete de sua santidade. Prosseguindo, nós temos também, no capítulo 16, os versos de 1 a 35, Deus destrói Corá e os seus seguidores por falarem contra Moisés e Arão. Já o capítulo 25, Deus condena a morte israelitas que adoraram Baal Peor. E ainda neste livro, fechando o contexto a respeito da santidade de Deus, nós temos no capítulo 33, os versos do 50 ao 56, em que Deus instrui os israelitas a expulsar os cananeus e a destruir todos os seus ídolos e lugares de adoração. No livro de Números, de acordo com a Bíblia citada, nós contemplamos as ideias centrais deste livro, que as quais são: Deus julgará a rebelião. Deus cuida fielmente do seu povo, mesmo quando seus filhos são ingratos. Deus tem total controle. Ele cumpre seus planos, apesar da interrupção humana. E conclui as ideias centrais mostrando que julgamento e dor são consequências da desobediência. Arrependimento resulta em esperança e gratidão. Então, nós falamos dos vários textos que abordam a respeito da santidade de Deus. Lemos as ideias centrais do livro de Números, porque todo o contexto ou construto a respeito da santidade de Deus que estamos falando, todos se encontram no livro de Números. O verso 17 ao 20 compreende: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isso, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morra. Esse é o texto enfatizando a respeito das coisas santas e fazendo a sua correlação com aqueles que são impuros. Se você perguntar o que farei para ser puro, a gente vai contemplar que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Assim nos mostra a palavra do Senhor em Isaías capítulo 59, nos versos 1 e 2 desse capítulo fica claro para nós, quando o Senhor usa o profeta para dizer para o ser humano o que é que o separa de Deus. Diz os versos 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir?
Pois são os pecados de vocês que os separa do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O ser humano quer ser ouvido por Deus. O ser humano precisa confessar os seus pecados, pois a própria palavra nos ensina. Também em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, se nós estivermos vermelho como a escarlate, o nosso pecado. Mas se passar o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Eu vou ler o texto para nós, na íntegra, para que você possa guardar em sua memória que Deus cobra de nós santidade, mas Ele realiza em nós o processo para que sejamos santos. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Que é assunto sobre os pecados. Os seus pecados os deixaram manchado de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então, se o ser humano quer ficar limpo, o ser humano quer ficar puro, o ser humano quer ser restaurado, então quer se colocar diante de Deus que é santo, ele precisa estar de conformidade com o processo que exalta e glorifica ao Senhor. Pois a gente vimos no texto lido de Números 4, do 17 ao 20, que o Senhor orienta os seus filhos, ou os judeus, ou os israelitas, que são as mesmas pessoas, a tirarem do vosso meio os coatitas, para que eles não morressem. E isso por uma ação de misericórdia, porque quem entrasse no espaço da santidade de Deus em pecado, esse morreria. Mas Deus providencia a solução para tal. Ainda vou ler para nós no capítulo 5, os versos de 1 a 4, isso do livro de Números, em que Deus manda que os israelitas expulsem do acampamento qualquer pessoa que tenha doença da pele, corrimento, ou que esteja cerimonialmente impura. Diz o texto: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo, por ter tocado em algum morto. A pessoa se tornava impura se tocasse em algo morto. Tanto homem como mulher, os lançarei para fora do arraial. Os lançarei para que não contamine o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Deus é santo, e se alguém se aproxima de Deus, ou tenta se aproximar de Deus, sem seguir a proposição apresentada nas Sagradas Escrituras, porque o Senhor diz para nós: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E se você perguntar onde se encontra esse texto, eu vou ler o texto na íntegra, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, que diz assim no verso 15. Eu vou ler a partir do verso 13, que fala a respeito de uma vida santa. Portanto, estejam prontos para agir. Continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção para ser dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Nossa palavra deixa bem claro para nós que o Senhor é santo. Ele espera que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. É diante desse contexto que eu gosto bastante de citar o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, devemos ter uma vida em santidade. Sabemos que não é fácil, porque a tendência da natureza humana é de pecar. Mas o Senhor nos convida a ser aqueles que reconheçam a sua natureza pecaminosa e confessam os seus pecados. Pois já nos diz o apóstolo João, em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor opera nas nossas vidas e faz com que possamos andar em santidade, ou seja, andar de conformidade com as instruções que são apresentadas em sua palavra. Quando ele diz: sede santo, porque eu sou, o Senhor sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, ele espera que o nosso dia a dia seja um dia a dia que as nossas ações glorifiquem a ele em todo tempo e lugar. E por que podemos glorificar em todo tempo e lugar? Primeiro, porque não estamos sós. Ele está conosco, pois nos diz em Mateus, capítulo 28, verso 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se nós não estamos sós, temos a companhia de Deus.
Temos a sua palavra, que o salmista já nos diz no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então essa palavra está sendo armazenada ou guardada ou depositada nos nossos corações. E no mesmo Salmo 119, no verso 105, diz que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então essa palavra nos conduz a andarmos na presença de Deus. E Deus espera que a gente ande apresentando as características de que somos filhos de Deus. Deus é santo e Ele espera que a gente ande em santidade. Nós, falando a respeito da santidade de Deus, nós lemos 2 textos que mostrou claramente que Deus enfatiza: se nós quisermos nos aproximar de Deus, sem confessarmos os nossos pecados, jamais teremos esta comunhão com o Senhor. E porque é algo impossível, não pode o impuro usufruir da bênção dos que são puros. Porque é algo impossível. Entretanto, quando a gente lê no capítulo 9, os versos de 15 a 23, capítulo 9 de Número, do 15 ao 23, nós vamos contemplar a respeito do cuidado de Deus para com aqueles que buscam a presença de Deus. Na Bíblia de Estudo de Genebra, esse texto tem por título A Nuvem sobre o Tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 ou 3, por 2 dias ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam, segundo o mandado do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor e tem obedecido a ordem do Senhor? O Senhor tem zelo para contigo, para comigo, para com todos nós. O Senhor tem zelo. E o nosso Deus é o mesmo Deus que esteve com Moisés, que esteve com os israelitas, que os conduziu do Egito até a Terra Santa, que fez resplandecer a sua glória, mas é um Deus que não se agrada com as nossas práticas de murmuração, de desobediência, de desconforto, porque Ele espera que nós, os que confessamos ser seus filhos, sejamos pessoas obedientes, pessoas que meditem na palavra, pessoas que busquem aprender de Deus e com Deus, e que, ao aprender, coloquem em prática diante dos homens, isso desde a sua casa, se forem alunos na escola, junto aos seus vizinhos, se forem pessoas que já trabalham, que sejam exemplo no seu trabalho, porque o Senhor espera que aonde coloquemos a planta do nosso pé, possamos exaltar e bendizer ao Senhor, como já disse Paulo, nas nossas ações, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Isso deve ser feito para a glória de Deus, porque é nessas ações que a gente demonstra que estamos fazendo conforme a palavra nos ensina. Por exemplo, quando a gente olha no capítulo 12 de Número, que na Bíblia de Genebra tem por título a sedição de Miriam e Arão, nós vamos contemplar que Deus atinge Miriam com lepra, após ela e Arão falarem contra Moisés. Você tem guardado a sua boca de ser um murmurador, ou de ser aquele que se levanta para falar contra outras pessoas? O Senhor nos ordena para sermos santos como Ele é santo, e para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Por isso Ele espera que a gente seja exemplo diante dos que nos cercam, que a gente demonstre que Deus fez em nossas vidas o que está descrito em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, em que Deus tira do ser humano um coração de pedra e dá um coração de carne, sensível a ouvir a sua voz e lhe obedecer, e tira do homem o espírito velho e lhe dá um espírito novo. O espírito velho é aquele que ele recebeu mediante a queda de Adão, porque com Adão caíram todos os homens, mas agora Deus dá um espírito novo, que seja um espírito de adorador, que adore a Ele em espírito e em verdade. Ainda seguindo no contexto da meditação da palavra a respeito da santidade de Deus, quando a gente olha aí no capítulo 15, verso do 32 ao 36, nós vamos contemplar
De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, tem o título Castigo pela Violação do Sábado. Nós vamos contemplar, como ia dizendo antes, que Deus espera que a gente reserve um momento em que nos coloquemos diante dele para exaltá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo e aprender dele e com ele a respeito do que é andar em santidade. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Você pode até dizer: mas Deus não é amor? E por que ele ordena que assim aconteça? Queremos frisar que Deus perdoa os pecados daquele que confessa os seus pecados. Mas se nós endurecermos o nosso coração e acharmos que não precisamos de Deus, nem de buscar ter uma vida em santidade, pode ter certeza que Deus nos corrige e nos dá a oportunidade de sermos alertados e corrigidos. E se nós não dermos ouvido a partir da sua alerta, da sua instrução, Ele nos diz que o salário do pecado é a morte. E se nós não quisermos ter essa morte espiritual e sim vida eterna com Deus, reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que em Jesus o ser humano é restaurado, pois na cruz do Calvário Ele se apresentou em nosso lugar para que venhamos a ser achados diante de Deus como seres santos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas essa purificação, ela acontece quando damos os passos certos. Primeiro, reconhecemos que somos pecadores, que estamos separados da glória de Deus e que a restauração não vem por obra das mãos humanas, mas vem pela obra realizada pelo próprio Senhor Jesus. E Ele no alto da cruz disse ao Pai que tudo estava consumado e que assim Ele estava entregando ao Pai o seu Espírito, para que o Pai fosse glorificado no Filho e o Filho fosse glorificado no Pai. E assim houvesse a completa restauração do ser humano diante de Deus. Mas isso de que forma? Mediante a fé. Que Deus, pela sua eterna graça e infinita misericórdia, dá a oportunidade ao ser humano de confessar os seus pecados, serem lavados no sangue do Cordeiro, se tornarem mais alvos do que a neve, mais branco do que a lã, e assim ter inteira comunhão com aquele que é santo, porque Ele, o Senhor, espera que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e que você compreenda a santidade de Deus que é descrita na sua palavra. E quem quer se aproximar de Deus, se aproxime de acordo com as instruções que é dada na própria palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que você tenha um dia, uma semana e enfim toda a sua história de vida na presença de Deus que é santo. Amém.